Vamos conversar com a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva. Bom dia, Ivone. Bom dia, tudo bem? Vocês estão nos ouvindo, estão também nos assistindo pela TVT. Um ótimo dia. Para todos nós. Ivone, a gente teve na semana passada o processo eleitoral do Sindicato dos Bancários de São Paulo. A chapa 1 foi vencedora, você foi reeleita como presidenta e foi um processo eleitoral diferente por conta da pandemia. Eu queria que você falasse a respeito dos detalhes de como foi a eleição. Bom, estamos infelizmente nessa pandemia, né? Um vírus que pegou todo mundo aí de surpresa, né? Acho que ninguém imaginava que o mundo inteiro tinha que se prender em casa ou ter distanciamento social devido a um vírus, né? E nós do Sindicato dos Bancários, desde o início, nós temos negociados com a FENABAN, e de hoje 490 mil bancários, 460 mil bancários, que eu acho que está melhor 460, né? Que é o número melhor. Nós já temos 300 mil bancários em home office, e São Paulo não é diferente. Então, a maioria dos nossos bancários hoje estão em home office. Ou então eles estão também, por exemplo, quem está trabalhando, eles fazem muitos deles revezamento, né? Principalmente nas agências, que não tem sido fácil aí para os trabalhadores, né? Terem que sair das suas casas para irem trabalhar nesse momento, né? Porque vamos ter pânico, né? E nós também negociamos todos os cuidados em relação aos trabalhadores também estarem no seu local de trabalho. Bom, como era impossível fazer isso, de passar urna, né? Porque imagina, a urna ela é de pano, aí o processo é de papel. E nós sabemos que isso é o transmissor do Covid, né? Então teríamos que tomar todos os cuidados. Daria para fazer, mas seria muito mais arriscado, né? Então, e como nós temos que fazer uma eleição, porque vence agora a chapa que foi eleita em 2017, que assumiu o sindicato, a diretoria, o seu mandato vence agora em julho. Então, nós precisávamos fazer o processo conforme o nosso estatuto. E aí, nós já tínhamos eleito uma comissão eleitoral em março, né, o nosso processo, que eles já iam tocar todo esse processo. Nós adiamos esse processo, só que nós percebemos o seguinte: não adianta adiar, porque mesmo que for em outubro, novembro, dezembro, nós não sabemos qual será a situação do mundo e se nós poderemos voltar ao nosso convívio social ou se nós ainda estaremos em distanciamento social. Então, mesmo que alguns locais de trabalho voltem, né, como que será isso? Então, imaginar que nós temos 3 mil locais de trabalho, agora imagina 600 pessoas percorrendo todos esses locais, como que seria essa transmissão? Então, por isso, a comissão eleitoral pensou aí também o sindicato, né, fez a contratação de uma empresa para fazer todo o processo eletrônico. Então, a pessoa entrava no nosso site e fazia a votação, né? E foi uma forma segura e democrática, né, para nós continuarmos aí todo o nosso processo, porque como o mandato vence agora em julho, e nós temos que fazer uma renovação da nossa convenção coletiva de trabalho, então nós tínhamos que eleger uma, uma nova diretoria, e esse foi o melhor processo que nós achamos, que é fazer o processo eletrônico. E também nós já tínhamos feito um processo de assembleias eletrônicas, por exemplo, de renovação do acordo do Santander e também de um acordo do Itaú, né, e de vários outros bancos também, financeiras que nós fizemos. Então, não é um processo novo, né? Então, é um movimento sindical se adaptando a essa nova realidade, que é uma realidade muito cruel, né, muito triste, mas é a realidade e nós não podemos deixar de fazer nosso trabalho sindical devido a essa pandemia, né? Então, foi por isso que foi a escolha aí, a comissão eleitoral do processo eleitoral eletrônico. Agora, Ivone, em relação ao cuidado que as instituições financeiras estão tendo em relação aos trabalhadores, no que diz respeito à manutenção do emprego e da renda, na última sexta-feira a gente teve o Santander sendo o primeiro banco durante essa pandemia a realizar demissões sem justa causa. 15 pessoas foram desligadas. Como que está a situação hoje desses trabalhadores do Santander? Como que tem sido o diálogo com o banco em relação a essas demissões, Ivone?
Bom, o primeiro que o Santander foi o primeiro a sair na mídia e assinar o processo lá daquele de não demita, né? E dizer para nós que não iriam fazer demissão, né? É, e foram para a mídia falar isso, né? Que ó, não fariam demissão, que eram bonzinhos, né? E o que a gente percebeu é que agora eles estão dizendo que não. A gente prometeu, falamos, assinamos o documento que era não demitir durante 60 dias. Em nenhum momento teve na mesa de negociação a palavra 60 dias, o que isso tinha um término, né? Agora, se o banco tinha análise errada de que essa pandemia iria durar 60 dias, é um erro de avaliação deles, né? Não, ó, porque para nós é não demissão até o fim dessa pandemia. E São Paulo, onde eles demitiram, a curva só cresce, não tem diminuído essa curva, né? Não aconteceu o achatamento dessa curva ainda. Então, é uma crueldade. Um banco que teve um lucro absurdo, né? Bilhões. Os bancos também ainda receberam dinheiro do governo, né? Então, eles tiveram aí dinheiro para se manter, foi liberado dinheiro para eles aí, e eles vão fazer demissão. Então, quer dizer, é uma questão cruel, né? Então, faz propagandas lindas no banco que apoia, tá no investimento, tá tudo mentira, gente, porque é um banco que tem a coragem de demitir 15 trabalhadores, colocar na rua no momento tão cruel da pandemia em que essas pessoas não vão conseguir ser realocadas no trabalho agora, no mercado de trabalho, porque não é um momento normal da vida, né? É um momento de pandemia, de caos no país, e pior, né? Com um governo que não governa, ele desgoverna o país, né? Então, o movimento sindical hoje ele tem que ficar atento a tudo que está acontecendo no Congresso, no Senado, fazer negociações com a prefeitura, com governadores, porque não é só os patrões, né, que tem problema. Então, por exemplo, São Paulo reabrir o comércio hoje é um absurdo, né? O governador dizer que quais são as áreas que podem reabrir e você vê shoppings reabrindo. Gente, é uma fora. Amanhã vai abrir shoppings em São Paulo. Eu não sei, esses governadores, os nossos governantes estão realmente nos jogando para a morte, né? E o Santander também fez isso com seus trabalhadores, porque é uma forma muito cruel. E esses trabalhadores ajudaram cada lucro, cada centavo, né, que o Santander teve. E o Santander Brasil é o mais lucrativo do mundo, né? Então, tem lá em torno de 30% do lucro mundial deles vem do Brasil. Ou seja, o que a gente percebe é que as empresas realmente internacionais só vêm aqui sugar, né? Não estão nem aí com os trabalhadores daqui, faz o tratamento diferenciado dos trabalhadores aqui, na Espanha é outro, mas aí vamos lembrar, na Espanha tem governo, aqui não tem, né? Porque aqui, na verdade, o Bolsonaro não governa nada, não manda nada. Nós também temos prefeitos e governadores que não mandam, né? Então, o prefeito de São Paulo antecipou uns feriados em que os bancos não cumpriram, né? E a prefeitura não fez nada contra os bancos. Então, a gente percebe o seguinte: os bancos podem fazer o que quiser, né? Então, e nós não estamos conseguindo realmente parar, né? Porque eles estão muito alinhados com esse governo que está aí. Então, para nós é um absurdo, nós achamos que a atitude do Santander é a mais cruel que a gente tem visto nos últimos tempos. E é bom lembrar, né, Ivone, que o setor financeiro foi o primeiro a receber auxílio do governo no Uhum. primeiro trimestre de 2020. Enquanto o PIB caiu, o lucro, estava observando aqui, o lucro do Santander Brasil, nesse mesmo período, foi de 3,77 bilhões, uma expansão de 10,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, os bancos não podem reclamar que vão fazer demissões por conta da situação financeira deles, né, Ivone? Não, não podem. É diferente de imaginar o seguinte: há uma loja do shopping que não abriu, não vendeu nada e mesmo assim, muitas lojas, muitas empresas estão recorrendo à MP 936, né, que é a redução do salarial, que não é a ideal, mas é o que foi aprovado, né, é o que o movimento sindical, muitos aí têm para poder fazer as negociações e estão tentando segurar os seus funcionários, né? Agora, os bancos percebe-se que eles estão dificultando os empréstimos, né, para as pequenas e médias empresas, e aí agora vai demitir. E fora que muitos bancos, mesmo na pandemia, têm cobrado metas dos seus funcionários, né? Então, só pensam no lucro, só pensam neles, eles não pensam no país,
né? Diferentes empresas têm aí feito realmente cumprido os acordos, não têm feito demissões e têm conseguido vender, têm conseguido se colocar no mercado, né? Mas os bancos resolveram que realmente as pessoas, as vidas não importam, né? Então, o que eles estão falando, vão lá, fazem doação de bilhões para processo para doar máscara, para doar não sei o quê, para quê? Né? Se o senhor não cuida dos seus próprios funcionários, né? Então, realmente da porta para fora, é uma imagem que eles querem colocar, né, para a sociedade, mas é uma imagem falsa, né? Então, eles estão sendo falsos, principalmente o Santander, quando ele realmente faz essas demissões, né? Então, é um absurdo fazer essas demissões e fazem propagandas lindas, maravilhosas, né? Fazem doações e agora vão lá e demitem esses trabalhadores. É muito cruel da parte deles, se realmente eles falam que vidas importam, não estão importando essas vidas, não estão nem aí com essas pessoas que estão indo agora para casa sem ter um emprego e sem ter uma perspectiva de um emprego numa crise econômica que nós estamos. Nós já estávamos, né? Não é novidade. Então, foi o Covid-19 que só piorou a nossa situação, mas nós já estávamos com milhões de desempregados, né? Eu acho que o Covid, ele só levantou um pano que estava tampando toda essa crueldade de quantas pessoas estão precisando aí do auxílio emergencial, né? Então, quantas pessoas estão aí na fila da Caixa Econômica, né, para poder receber os R$ 600? Então, isso, o Covid, ele só demonstrou que está o país hoje, né? E, infelizmente, é um país que eu não gosto, você não gosta, eu acho que ninguém gosta. Nós queremos realmente um país alegre, com emprego, com as pessoas poderem realmente a sua saúde serem preservadas, né? Então, que os bancos têm o papel de ajudar nisso e não piorar a situação demitindo funcionários. Infone, você mencionou as medidas de flexibilização do distanciamento social aqui em São Paulo, né, com reabertura do comércio por parte do prefeito Bruno Covas aqui na capital. Também outras regiões do estado estão reabrindo o comércio de acordo com as diretrizes do Plano São Paulo proposto pelo governador João Dória. Como é que ficam agora as negociações para garantir justamente a segurança, a saúde do trabalhador diante desse quadro, né? Como é que vão ser as Bom, negociações com as instituições? vamos continuar fazendo a negociação com eles para que os trabalhadores não retornem assim, né? Então tem que ter todo um plano para retorno e, na nossa opinião, não é agora. Então, para nós, São Paulo precisaria de um lockdown nesse momento, né? Que é a parada total para ver se essa curva achata, para nós podermos ter segurança, né? Para acontecer o achatamento da curva, para nós termos segurança de circular nas ruas. E a gente percebe que não é isso que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha o mapa de São Paulo, você percebe o seguinte: agora onde morrem pessoas? É na periferia. Então a prefeitura não está nem aí. Ela estava aí quando estava morrendo gente que estava internado no Sírio-Libanês, que estava internado, que morava nos bairros nobres de São Paulo, né? Então, o que a gente percebe hoje é que a prefeitura e também o governo de São Paulo fez um isolamento social terrível, né? Realmente eles não estavam pensando e imaginando e realmente não fizeram um plano correto. Então, deixar as imagens dos trabalhadores voltando, tá voltando tudo, e que o transporte, tudo abarrotado dentro do transporte, gente, é ridículo isso, né? Que já era um problema o transporte público e agora virou um problema de saúde, né? Então, não é questão mais de que eu pego o ônibus e fico sufocado, ou dentro do metrô que eu fico sufocado. Agora, um problema que posso morrer, né? De pegar uma condução em São Paulo. E não tem uma ação enérgica do prefeito, do governador em relação a isso. Ou seja, a população está largada, né? Mas também não dava para esperar nada de um governador que se elegeu falando que não gostava de política, que não era político, que não era nada. Então a gente está percebendo agora que realmente era uma pessoa totalmente sem experiência e que na hora de uma maior crise mundial, né, numa crise do Covid-19, não sabe o que fazer. Né? Não só ele não sabe o que fazer, como também o prefeito não sabe o que fazer. Faz rodízio de 24 horas, retorna. Antecipa feriado e não obriga os bancos a realmente não abrirem outros comércios. Ou seja, o prefeito vai lá, faz um decreto, faz uma lei, e quem não cumprir não acontece nada, né?
Diferente de outros estados em que os governadores fizeram a antecipação do feriado e os bancos foram abrir e eles foram ameaçados. Você pode abrir, mas você vai ser multado, né? Você vai ser multado, você vai ser fechado com a polícia. É isso, né? Depende muito do que governador, de que prefeito você tem. E, infelizmente, nós não temos prefeito, nós não temos governador e nós não temos presidente. Então, o que nós temos hoje é uma negociação, né, com a FENABAN, em que nós vamos insistir para que esses trabalhadores não retornem. Então, nós já conseguimos o avanço, que é o Itaú, que já declarou que nenhum trabalhador volta do home office antes de 1º de setembro, e não está dizendo que volta em 1º de setembro, isso vai ser avaliado com o tempo, né? E, na minha opinião, é porque como eles estão com aquele projeto, né, Todos pela Saúde, eles sabem exatamente quais são os números em todos os estados e todas as cidades do Brasil. E eles sabem que isso está subnotificado, né, em todos os estados, em todas as cidades, inclusive em São Paulo, está sendo subnotificado as mortes e os casos de Covid, e, na verdade, a gente nem sabe os casos de Covid porque a gente não tem testado, né? Então, o Brasil, ele tinha tudo para sair muito bem dessa pandemia, só que ele fez tudo errado, mas tudo errado de uma visão que, na visão de quem está governando, que é o Bolsonaro, não estava tudo errado, que para ele, desde o início, ele era contra o isolamento social. E, infelizmente, nós vemos hoje São Paulo e várias capitais caindo nessa, né? E cada erro desse não é mais um erro de alguém que perde o emprego ou passa fome. Cada erro desse é uma vida, né? Então, nós tá morrendo um brasileiro por minuto. Gente, isso é muito, né? E eu fico muito triste de ver a banalização da morte, né? Então, hoje são estatísticas. Então, os governadores e prefeitos, eles fazem as contas, né? Então, se liberar agora, morre tanto. Se não liberar... Gente, eu cada vez que eu vejo isso, me corta o coração, porque é como se a vida do ser humano não valesse nada, né? Simplesmente é um número. Só que essas pessoas têm família, né? Ela tem amigos, né? Pessoas que gostam muito dela e que ela vai fazer muita falta, né? Nessa jornada. E que os governantes, infelizmente, não estão nem aí, porque agora são trabalhadores, né? Que estão indo aí para o abate, na minha opinião, com o que eles estão fazendo em São Paulo. E nós vamos insistir na mesa de negociação com a FENABAN em que os bancários não retornem, né? E vamos continuar a luta aí, pedindo e junto com as outras entidades, essa questão de que São Paulo volte a ter o isolamento social necessário para o achatamento da curva, né? Porque senão nós vamos ver aí, começar a ter visões de corpos pelas ruas, né? Porque não vai dar conta do número de pessoas que irão morrer. Infelizmente. Ivone, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, um bom dia a todos e todas e vamos continuar na luta aí, pedimos a luta de todos, né? Seja na sua categoria, seja enquanto cidadão, continuando forçando aí esses governos a realmente governarem e salvarem vidas. Então não tem essa história de que ou é o mercado ou é a vida, ou é a economia ou é a vida. É os dois, gente. O governo ele é obrigado a te dar dinheiro para ficar em casa e salvar a sua vida. É obrigação deles. Então ninguém está implorando nada e ninguém está pedindo nenhum favor. É obrigação dos governantes fazerem isso com a sua população. Então nós temos que brigar muito para que realmente os trabalhadores e todos os cidadãos tenham condições de ficar em casa. Tá certo. Conversamos aqui com a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.